Era um dia de reunião importante entre os líderes judeus, quando 3 homens apareceram diante da multidão. Eram Adas, Finés e Egias, e eles contavam uma história surpreendente: haviam visto Jesus ser levado ao céu. Mas não foi só isso que eles viram. Durante a jornada, encontraram uma multidão de homens vestidos de branco, que já haviam morrido há algum tempo. Entre eles, reconheceram 2 amigos, Carino e Leucio. Intrigados com a situação, perguntaram aos homens mortos como era possível estarem ali, no corpo e na alma, depois de tanto tempo. A resposta foi ainda mais surpreendente: Cristo havia ressuscitado com eles e levado as almas dos santos para o céu. As portas da morte e das trevas haviam sido destruídas, e eles vagavam pelas margens do Jordão e pelos montes, sem deixarem-se ver por ninguém, a não ser que fosse permitido pelo Espírito Santo. A multidão presente ficou assustada e com medo diante daquela história. Anás e Caifás, 2 dos líderes judeus, decidiram investigar a veracidade dos fatos. Se fosse verdade que Carino e Leucio estavam vivos, com seus próprios olhos veriam e poderiam confirmar a história. Caso contrário, tudo não passaria de uma farsa. O mistério pairava no ar e todos aguardavam ansiosamente para descobrir a verdade. Os líderes judeus, perplexos com o testemunho dos 3 mestres galileus sobre a ressurreição de Carino e Leucio, decidiram investigar a questão. Convocaram 15 homens que haviam testemunhado a morte e sepultamento dos 2 amigos, a fim de que fizessem uma investigação minuciosa. Esses homens foram até a sepultura e encontraram-na aberta, sem qualquer sinal de ossos ou cinzas. Retornaram atônitos para relatar a descoberta. A sinagoga inteira ficou agitada e angustiada com a notícia e se perguntavam o que fazer. Anás e Caifás decidiram enviar intercessores nobres para suplicar aos 2 amigos ressuscitados que viessem até eles. Nicodemos, José e os 3 mestres galileus foram encarregados da missão. Eles partiram em busca dos amigos, percorrendo os arredores do Jordão e dos montes, mas não os encontraram. Já estavam voltando quando algo inesperado aconteceu. Numa tarde qualquer, enquanto caminhavam pela região, Nicodemos, José e outros 3 mestres galileus avistaram uma grande multidão de cerca de 12.000 homens que desciam do Monte Amalexa. Eles reconheceram muitos deles como aqueles que haviam ressuscitado com o Senhor, mas, com medo da visão angélica, não ousaram se aproximar. Contentaram-se em vê-los de longe, cantando hinos e proclamando que o Senhor havia ressuscitado, conforme ele mesmo havia dito. Os que foram buscá-los ficaram mudos de admiração diante da cena. Receberam dos ressuscitados o conselho de procurar Carino e Leucio em suas próprias casas. Ao chegarem lá, encontraram os 2 amigos de Deus entregues à oração e caíram com os rostos por terra diante deles. Assim que se cumprimentaram, os mensageiros dos judeus relataram que a Assembleia dos Judeus havia enviado-os para pedir encarecidamente que Carino e Leucio fossem até eles para que pudessem juntos conhecer as maravilhas divinas que tiveram lugar na região. Inspirados pela divina inspiração, Carino e Leucio levantaram-se imediatamente e foram com os mensageiros até a sinagoga. A Assembleia dos Judeus, juntamente com os sacerdotes, passou-lhes os livros da lei e os conjurou pelo Deus Eloi e Deus Adonai, e pela lei e pelos profetas, pedindo-lhes que contassem como haviam ressuscitado dos mortos e o que eram aquelas maravilhas que jamais haviam ouvido falar antes. A Assembleia dos Judeus confessou o pavor e a estupefação que sentiram, pois a terra havia se movido sob seus pés, devido a terem juntado sua vontade para derramar o sangue justo e santo de Carino e Leucio. Os ressuscitados então contaram-lhe sua história, e todos ficaram maravilhados com as coisas que ouviram. Carino e Leucio estavam diante da multidão, mas o Espírito Santo não permitiu que falassem com eles. Então, pediram rolos de papel e tinta e, com os gestos das mãos, fizeram sinal para que lhes fossem entregues. Cada um foi para uma sala separada e, depois de fazerem o sinal da cruz, começaram a escrever em seus rolos. Quando terminaram, exclamaram em uníssono Amém. Carino deu seu rolo a Anás e Leucio e entregou o seu a Caifás. Depois de se despedirem, saíram e voltaram para seus sepulcros. Anás e Caifás leram em segredo seus rolos, mas o povo ficou ofendido e exigiu que lessem em voz alta para que a verdade divina não fosse adulterada. Cheios de tremor, Anás e Caifás entregaram os rolos aos mestres Adas, Finés e Egias, que haviam vindo da Galileia com a notícia da ascensão de Jesus ao céu.
O povo confiou neles para que lessem os escritos, que continham a seguinte mensagem: Deixa-me contar uma história sobre a visita de Jesus aos infernos. Foi Carino, um dos que estavam presos lá, que nos contou essa história. Ele disse que estavam todos nas trevas e sombras da morte quando, de repente, uma grande luz iluminou tudo e o inferno tremeu. Então ouviram a voz do Filho do Altíssimo, como um grande trovão, que ordenou que as portas da eternidade fossem abertas, pois Cristo Senhor, Rei da Glória, viria entrar. Ao ouvir isso, Satanás, o príncipe da morte, fugiu aterrorizado e ordenou que todas as portas fossem fechadas e as armas fossem empunhadas. Mas o inferno sabia que a voz era do Filho de Deus e se preparou para recebê-lo. Satanás tentou levá-lo para o inferno, mas o inferno resistiu, pois sabia que não era páreo para Jesus. Carino testemunhou tudo isso e ficou impressionado com o poder de Jesus. Ele escreveu uma carta contando tudo o que havia acontecido e entregou-a aos líderes religiosos da época. O povo ficou comovido com a história e pediu que ela fosse lida em voz alta para que a verdade divina não fosse adulterada. Assim, os líderes religiosos leram a carta em voz alta e todos puderam testemunhar o poder de Jesus. A história se espalhou rapidamente e muitos se converteram ao cristianismo. Era Satanás, o príncipe da morte, quem falava. Ele se dirigia ao inferno, contando que havia incitado o povo judeu contra Jesus, ferindo-o com bofetadas, e que também havia traído Jesus por meio de um de seus seguidores. O príncipe das trevas tentava convencer o inferno de que Jesus era apenas um homem temeroso diante da morte, que agora estava pendurado na cruz. O inferno, porém, sabia que aquele que havia feito Lázaro ressuscitar era mais do que um homem. Era Deus na sua majestade. O inferno suplicava para que Satanás não o trouxesse para lá. Mas o príncipe das trevas respondeu que não podia fazer outra coisa, agora que Jesus estava dependurado na cruz. O inferno alertou Satanás que, mesmo que ele conseguisse trazer Jesus para lá, sua perdição estaria próxima, e que ele seria crucificado sob o domínio do inferno. Enquanto isso, os santos de Deus estavam ouvindo a disputa entre Satanás e o inferno. Eles não se conheciam ainda, mas estavam prestes a se unir. Foi então que nosso pai Adão falou com Satanás: príncipe da morte, por que você treme e se assusta? Olhe, o Senhor virá e destruirá todas as suas criaturas agora mesmo. Ele irá amarrá-lo e mantê-lo preso por toda a eternidade. Ao ouvir as palavras de Adão, todos os santos se alegraram e se sentiram confortados. Logo, eles se juntaram a Adão e o seguiram em massa. Adão olhou para a multidão e ficou surpreso ao perceber que todos tinham sido gerados por ele neste mundo. Depois de abraçar todos os santos ao seu redor, Adão pediu a seu filho Sete que contasse aos santos patriarcas e profetas o que o guardião do paraíso havia dito a ele quando ficou doente e pediu a Sete para trazer um pouco do óleo da misericórdia para ungí-lo. Sete respondeu: quando você me enviou à porta do paraíso, orei e implorei ao Senhor com lágrimas e chamei o guardião do paraíso para que me desse um pouco desse óleo. Então, o arcanjo Miguel apareceu e disse: Sete, por que você chora? Saiba que seu pai Adão não receberá esse óleo de misericórdia até muitas gerações passarem. Pois o Filho de Deus descerá do céu ao mundo e será batizado por João no Rio Jordão. Então, seu pai receberá o óleo de misericórdia, juntamente com todos que acreditam nele. O reino daqueles que creem nele permanecerá para sempre. Enquanto escutavam a contenda entre Satanás e o inferno, os santos de Deus ainda não se conheciam, mas estavam a ponto de começar a se reconhecer. Foi quando Adão, nosso pai, respondeu a Satanás com integridade, dizendo que o Senhor viria e destruiria todas as criaturas do príncipe da morte, que todos os santos se alegraram e se reuniram ao lado de Adão. Entre eles estava Isaías, que recordou um cântico profético que ele próprio havia composto, dizendo que uma grande luz havia amanhecido para os habitantes das trevas. Eles o questionaram sobre quem ele era, e ele se apresentou como Isaías. Mas a surpresa maior ainda estava por vir, quando um homem que parecia um religioso se aproximou e lhe perguntaram quem ele era e que sinais eram aqueles em seu corpo. Ele respondeu com firmeza que era João Batista, a voz e o profeta do Altíssimo. Ele contou que havia caminhado diante do próprio Senhor para converter os desertos e os caminhos ásperos em veredas planas, e que havia batizado o Filho de Deus no Rio Jordão.
Adão e todos os presentes ficaram admirados e maravilhados ao ouvir suas palavras. Adão, emocionado, pediu que João Batista contasse mais sobre a promessa que ele havia ouvido do Filho de Deus, de que ele próprio desceria aos infernos. E João Batista confirmou que isso era verdade, e que o Senhor estava chegando. E, em uníssono, todos os santos e Adão exclamaram Aleluia, esperando com grande expectativa a vinda do Senhor. A história conta que os santos ouviram uma revelação importante e ficaram muito felizes com a notícia. Um dos presentes, chamado Isaías, explicou que tinha composto um cântico profético sobre a luz que estavam vendo naquele momento, citando a passagem: um povo que permanecia nas trevas viu uma grande luz, amanheceu a luz para os habitantes da região das sombras da morte. Todos ficaram surpresos e perguntaram quem ele era, e Isaías respondeu que era ele mesmo. Em seguida, outro homem se apresentou. Era Davi, que falou sobre os mistérios da misericórdia de Deus que tinha revelado ao povo quando ainda estava vivo. Ele citou a passagem: Dai glória a Deus por suas misericórdias e suas maravilhas aos filhos dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e arrebentou os ferrolhos de ferro. Os santos patriarcas e profetas começaram a se reconhecer e a falar sobre suas próprias profecias. Jeremias, por exemplo, disse que quando ainda estava vivo, profetizou sobre o Filho de Deus que apareceria na terra e conversaria com os homens. Todos ficaram muito felizes por estarem ali na presença de Adão e dos patriarcas e profetas, e juntos exclamaram: Aleluia, bendito que vem em nome do Senhor. No entanto, Satanás também estava presente e ficou com medo daquele momento de luz e alegria. Tentou fugir, mas não conseguiu porque o inferno e seus satélites o tinham subjugado e sitiado. Disseram a ele que merecia tudo o que estava acontecendo e que seria acorrentado e submetido à custódia de quem ele tinha atacado sem trégua. Era um momento de grande expectativa. As portas do inferno estavam trancadas e todos os santos de Deus aguardavam ansiosos a chegada do Rei da Glória. Foi então que se ouviu uma voz forte e poderosa, como o estrondo de um grande trovão, proclamando: Levantai vossas portas, ó príncipes, e elevai-vos, ó portas eternas, que o Rei da Glória vai entrar. O som ecoou pelo recinto, fazendo Satanás e seus seguidores tremerem de medo. Eles perguntaram: Quem é esse Rei da Glória? E a resposta veio imediatamente: É o Senhor forte e poderoso, o Senhor forte na batalha. Logo em seguida, um homem apareceu diante das portas do inferno. Seu aspecto era como o de um ladrão, mas ele carregava uma cruz às costas e gritava: Abri a porta para que eu entre. Satanás abriu a porta e o deixou entrar, mas todos os santos ficaram intrigados com a presença daquele homem. Então ele se apresentou humildemente e explicou: Na verdade, eu fui um ladrão e os judeus me penduraram na cruz junto com meu Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai Altíssimo. Mas agora eu avancei e ele vem imediatamente atrás de mim. O santo Davi ficou furioso com Satanás e gritou: Abre tuas portas, ó asqueroso, para que o Rei da Glória entre. Todos os santos se juntaram a ele, prontos para agarrar e destruir Satanás. Então se ouviu novamente a voz poderosa que ecoou pelo recinto: Descerrai vossas portas, ó príncipes, e elevai-vos, ó portas eternas, que o Rei da Glória vai entrar. Satanás e o inferno perguntaram novamente: Quem é este Rei da Glória? E a voz respondeu: Ele é o Senhor das virtudes, ele é o Rei da Glória. A partir daquele momento, todos os santos se encheram de alegria e entoaram cânticos de louvor ao Senhor, enquanto Satanás e seus seguidores tremiam diante da presença divina. Era um momento de intensa tensão no inferno. As portas da morte estremeciam e as fechaduras quebravam, os ferrolhos rangiam e caíam. Satanás, preso por grilhões, permanecia parado e confuso. Então, algo extraordinário aconteceu: Jesus Cristo apareceu em toda a sua glória e luminosidade. Com uma corrente nas mãos, ele amarrou o pescoço de Satanás e o jogou no Tártaro. Sua voz soou com autoridade enquanto dizia: Fizeste muitas coisas más, e agora te entrego ao fogo eterno. O inferno aceitou Satanás sob sua custódia, e ambos caíram no abismo. Mas Jesus Cristo não veio apenas para julgar Satanás. Ele também veio para trazer a paz a Adão e seus filhos. Com bondade e ternura, ele saudou Adão e disse: A paz esteja contigo. Adão se prostrou aos seus pés e derramou lágrimas de gratidão.
Eva também se juntou a ele e beijou as mãos de Jesus Cristo, dizendo: Eis as mãos que me criaram, elas dão testemunho a todos. E assim, Jesus Cristo livrou a humanidade do domínio de Satanás e os integrou em seu reino eterno. Todos os santos estavam reunidos em adoração ao Senhor quando, de repente, irromperam em gritos: Bendito o que vem em nome do Senhor, o Senhor Deus iluminou-nos. Assim seja por todos os séculos. Aleluia por todos os séculos, louvor, honra, virtude, glória, porque vieste do alto para visitar-nos. E em meio a cantos de aleluia e celebração, eles corriam ao encontro do Salvador. Enquanto isso, ele olhava em volta e, com um movimento rápido, venceu o inferno, jogando uma parte dele nas profundezas do Tártaro e levando a outra consigo para os céus. Em seguida, os santos imploraram ao Senhor que deixasse no inferno o sinal da cruz sagrada, o sinal da vitória, para que seus ministros perversos não pudessem reter nenhum culpado que tivesse sido absolvido pelo Senhor. O pedido foi atendido, e o Senhor colocou sua cruz no meio do inferno, onde permanecerá para sempre como símbolo de vitória. Depois disso, todos partiram do inferno na companhia do Senhor, deixando Satanás e o inferno para trás no Tártaro. Eles foram enviados para dar testemunho da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e do que havia acontecido no inferno. Caríssimos irmãos, este é o testemunho que trazemos a vocês, depois de termos sido chamados e o que também é testemunhado por aquele que morreu e ressuscitou por nós. Tudo foi escrito com detalhes para que vocês também possam acreditar nesta verdade. Obrigado por assistir, espero que tenha gostado. Se curtiu, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Até a próxima!